Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Núcleo de Educação à Distância do Centro Universitário FAG. Sou a professora Luciana e o motivo do nosso encontro hoje é para comemorarmos o Dia do Contador, dia 22 de setembro. E eu tenho a honra aqui de receber o Jefferson, que representa o Conselho Regional de Contabilidade. Estou acompanhada também da professora Liceia, que trabalha aqui conosco já há muito tempo, né, professora Liceia? Dentro do curso de Ciências Contábeis da Educação à Distância. E temos a participação também do nosso já formado Gilberto Rumeniuk. Ele é formado em Ciências Contábeis pela Educação à Distância aqui do Centro Universitário FAG. Então, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria, antes de começar, a agradecer imensamente a sua participação, Jefferson. Muito obrigada por atender o nosso pedido e por vir aqui conversar e falar sobre a importância que é o contador no mundo dos negócios. Seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado, professora Luciana, professora Liceia, o nosso colega de profissão, Gilberto. E é um prazer estar aqui na FAG, né, podendo interagir com vocês e também com os estudantes, né, falar um pouquinho do mercado, da profissão, de como que está toda essa questão, né, relacionada à nossa profissão. É um prazer. Muito bem. Professora Liceia, as suas boas-vindas ao pessoal que está nos acompanhando aí. Olá, então, meus caros futuros colegas de profissão, né? Já parabenizo o contador Jefferson e, por meio dele, a todos os profissionais de contabilidade pelo seu dia. Lembrando sempre que estamos aí como um braço direito, né, dentro da auxílio aos empresários, e é sobre isso, sobre esse mercado, sobre a atuação do contador que queremos falar hoje, né? Então, lembrando apenas que esse dia foi escolhido porque nessa data, dia 22 de setembro, foi assinado o decreto que criou o curso de Ciências Contábeis e Atuariais, e por isso, então, a gente celebra esse dia do contador nessa data. Estou cercada aqui de ótimos representantes, então, da profissão. E eu gostaria também de chamar o nosso aluno, ex-aluno, egresso, ele está participando online aqui com a gente. Então, Gilberto, seja bem-vindo, obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite, prof. Parabéns a todos os contadores nesse dia 22, tá? E estamos aqui também para esclarecer qualquer dúvida, né? Vamos aproveitar, então, porque o Gilberto está no horário de trabalho, então, se vocês me permitirem, os meus convidados aqui, eu vou iniciar conversando com ele um pouquinho, para ele falar sobre a experiência dele no mercado de trabalho, porque você se formou recentemente, né, Gilberto? E você se formou na educação à distância, então eu gostaria que você falasse primeiro sobre o seu trabalho, né, na contabilidade, e falasse sobre a sua experiência na formação na educação à distância, porque você foi meu aluno antes, no presencial, formou-se em administração, né? Exatamente. Em 2005, eu me formei em administração, né? Porém, eu já tinha a formação técnica desde 92 como técnico contábil. Desde 2000 se eu não me engano, em 2010, eu tinha o registro como técnico no CRC. Porém, devido ao trabalho, etc., você sempre tem essa necessidade de estar se profissionalizando e se graduando. Cheguei a fazer um MBA em gestão tributária, mas quando você cai nessa parte de mercado de trabalho, o fator contador é bastante relevante. Você precisa ter a titularização de contador. Então, meu técnico acabou sendo que não tão apreciado. Então, por isso que eu busquei uma nova formação em ciências contábeis e o ano passado, essa última prova, consegui passar e já estou com meu título alterado para contador desde o mês passado. Muito bem, parabéns então, né? E o que você sente do mercado de trabalho? Qual é, digamos assim, o seu conselho para aqueles que estão buscando uma formação, que ainda não sabem muito bem o que fazer? Porque, assim, a gente
sabe que muitos falam que algumas profissões vão acabar, né? E tem a mania de citar a contabilidade. Mas a gente sabe que a contabilidade, ela se preparou para esse novo momento. O contador já não é mais o guardador de livros, guardador de registros, né? Então mudou bastante. Existe um mercado bastante grande, no meu ponto de vista. O que você fala sobre isso, Gilberto? Olha, a pessoa que se formar e imaginar que vai trabalhar como lançador de débito e crédito, esse está fracassado. Porque hoje o mercado está exigindo, sim, a pessoa ter conhecimento em gestão. Vamos citar aí desde a questão tributária, que está uma mudança constante aí, está vendo para os próximos anos aí, está a questão do IVA vindo, que ninguém sabe como vai funcionar, é para simplificar, mas com essas exceções, não sabemos até que ponto vai ser complexo ou não. Então, para nós, é um desafio constante. E para quem está entrando no ramo de contabilidade, não é só a questão da contabilidade. Eu já tenho situações de pessoas me ligarem pedindo, você não sabe alguém formado em contabilidade para trabalhar na área financeira? Porque é um mercado que sabe que o profissional formado ele tem uma visão mais ampla nesse sentido, tributário e financeiro. É verdade, né, Jefferson? Você, como membro do Conselho Regional, aí você vem acompanhando todas as demandas das empresas, do mercado de trabalho como um todo, né? O que você fala aí para os nossos alunos e candidatos a alunos que estão nos ouvindo? Eu acho que o Gilberto foi muito feliz na colocação dele, né? Realmente eu participo do conselho, mas eu também tenho um escritório, também sou sócio no escritório e também estou na universidade. Então a gente consegue entender um pouco o movimento que acontece. Esse trabalho operacional, esse trabalho de lançar nota, essas coisas, buscar arquivo, isso tudo você tem que deixar para o computador fazer, né? Hoje nós temos muitas ferramentas de inteligência artificial e que o contador deve usar isso, né? O contador que não usar isso, ele está realmente com os dias contados, né? Eu ouço que a profissão vai acabar fazem 30 anos, né? E não vai acabar, né? Não vai acabar. Vai acabar para esse profissional que não se atualizar, vai acabar para esse profissional ficar fazendo essas coisas rotineiras e que aí uma máquina vai substituir ele, né? Então, Gilberto comentou a questão financeira, né? Hoje, a maior pessoa que pode auxiliar a empresa na sua gestão, seja ela financeira, custos, tributação, é o contador, né? Então, a gente tem um mercado de trabalho muito amplo, muito grande. Falo isso sempre para os alunos também, né? Que é só eles se especializarem, estudarem. E aí eles vão ter trabalho sempre. Exatamente. É isso. E se valorizar, né? Como já se comparou, né, o contador ao médico, então se fazer um diagnóstico preciso da empresa, da situação, pelos indicadores, e não só olhando o passado, mas já com a perspectiva de futuro, né? Então é nesse sentido que hoje o contador precisa atuar, né, Jefferson? Então estamos num mundo bastante inovador, de muitas mudanças, e isso exige uma postura diferente para atender, né, a demanda do mercado, mas também para se valorizar, não é mesmo? Sim. Hoje, por exemplo, a parte tributária é uma parte muito procurada pelas empresas e é uma área muito rentável. Por quê? Porque tem muitos estudantes que não querem ir para essa questão de estudar a legislação. Mas se vocês pegarem hoje os profissionais que mais ganham dinheiro na área contábil, são da área tributária, que atuam na área tributária. Área de custos, formação de preço de venda, essas coisas também. E nós temos algumas coisas novas, que é o caso do ESG, né, que está todo mundo falando, exato. Compliance. Só para vocês terem uma ideia, o relatório de sustentabilidade, ele é prerrogativa da profissão contábil, a assinatura dele. Isso, exatamente. Não elaboração. Abordar sobre essa questão. Os desafios que diariamente nós encontramos, né? E justamente nessa questão aí que hoje é fundamental, questão de sustentabilidade ambiental, informações sociais. Então, sempre haverá mercado para isso, né? Sim. E, então, aquela automação, a inteligência artificial, ela veio para dar a oportunidade de o contador trilhar outros caminhos como
parceiro na gestão. Isso, como a contabilidade consultiva, né, que a gente tanto fala, e deixar essa parte burocrática para as máquinas fazerem. Né? Então, essa é a visão hoje do mercado. Do mercado, né? Bom, eu só peço licença para vocês, o Gilberto tem que voltar ao trabalho. Gilberto, parabéns aí pelo seu dia, parabéns pelo seu empenho. Eu acompanhei você, né, durante o curso de administração e depois o curso de contábeis. Fico muito feliz em acompanhar o teu desenvolvimento. Obrigada pela tua participação. Eu sei que você está no horário de trabalho, então agradeço. Tranquilo, professor. Tá? Bom trabalho aí para você. E agora estamos também sempre à disposição aqui, tá? Precisando, só entrar em contato. pode deixar. Vamos entrar sim. Parabéns, Gilberto. Valeu, obrigado. Um abraço a todos. E agora, Prof. Liceia, eu acho que você é a pessoa mais indicada para seguir com essa conversa, né? Porque os contadores se entendem aí, né? Nos sentimos muito honrados, né, Jefferson, com a sua presença, até pelo seu participar aí da questão de ser um empresário contábil, de participar de vários órgãos, como, por exemplo, a CIT, sindicatos. Então, eu quero perguntar para você, assim, o olhar dos gestores, dos empresários, ele teve uma mudança em relação à contabilidade e aos profissionais da contabilidade, justamente pela sua vivência entre essas organizações? Teve. Recentemente, né, o pessoal está tendo uma visão bastante melhorada, digamos assim. Até pouco tempo atrás, a gente tinha aquela ideia de que é um mal necessário, né? Precisa ter um contador para fazer lá as guias e tudo mais. Mas as grandes empresas, principalmente médias, elas estão precisando muito do auxílio do contador. E isso está chegando às pequenas empresas, né? Porque o empresário, às vezes, ele tem dificuldade. Como o Theo Gilberto comentou, né, a formação nossa, ela permite uma série de coisas. Então, eu, pela vivência que eu tenho, né, participei muito tempo da associação comercial e hoje estou também no conselho. Então, o que a gente percebe? Que muitas empresas têm nos procurado em busca de profissionais com salários enormes, muito bons, né? E a gente, às vezes, não tem profissional para indicar. Né? Essa questão que eu falei, ESG mesmo, nós tínhamos uma empresa aqui no Paraná que estava precisando de 3 profissionais que entendessem do assunto. E isso chegou até o conselho, né? E nós não conseguimos indicar pessoas que entendessem do assunto. E aí nós indicamos alguns profissionais de São Paulo, né? O que o conselho fez nesse meio tempo? Criou um programa que é normas técnicas, né? Imersão em normas técnicas, ESG, que inclusive teve uma edição aqui em Cascavel. Né? Agora teve em Francisco Beltrão, então a gente está levando esse conhecimento para várias regiões do Paraná, né? Muitas cooperativas de crédito se inscrevendo para fazer, os funcionários, os contadores, justamente buscando essa formação. Então, isso eu digo que é a valorização, né? Os profissionais passam a ganhar mais, né? Passam a poder atender melhor o cliente, né? Nessa trajetória nossa toda, a gente percebe que as pequenas empresas, por exemplo, elas têm problema de custo, formação de preço de venda. Formação de preço de venda, gente, é algo que é quase que 99% nas empresas, né? Eu também faço consultoria, né, ligada ao escritório. E a demanda é sempre essa, né? Formação do preço de venda, quer dar uma olhada na questão do custo para ver se está calculando os custos corretamente. Então a gente faz toda, além da parte tributária, né? Que também é uma revisão da parte tributária, se está pagando os impostos corretos, se compensa, que é o planejamento, né, tributário, se compensa mudar de regime, né? Hoje nós estamos aí prestes a ter uma enxurrada de mudanças, né? Que é a reforma tributária. A minha visão, eu estou olhando, acompanhando essas mudanças, a cada semana muda, né? Temos uma espinha dorsal, mas a cada semana muda. E assim, eu tenho muita franqueza em falar que vai, digamos assim, ter mais trabalho para os contadores, o que é bom, né? Porque nós vamos ter que saber vender isso. E vai ter um aumento de custo para a grande maioria das empresas, né? Então é o que a gente está percebendo que vai acontecer. E isso vai demorar um período aí de uns 5 anos até ter como dizer assim, essa migração para esse novo sistema, né? Então é o que a gente percebe, e os contadores vão ter que aproveitar esse momento de vender o seu serviço, né? E ganhar com isso. Então, meus caros alunos, né, percebam que as oportunidades, elas são muitas,
Então, estão aí, vocês que estão terminando o curso, busquem essas informações. Aí o Jefferson até pode confirmar isso. O Conselho Federal de Contabilidade e o CRC também têm essa preocupação na formação profissional. Então, há muitos programas, há muitos cursos sendo ofertados. Então, eu gostaria também que você complementasse isso ou dissesse para os nossos alunos o quanto nós podemos buscar como fonte de informação o Conselho Federal e o CRC. Tá. Boa pergunta. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho bastante grande com vários programas, inclusive a gente está preocupado também no ensino médio e antes do ensino médio, né? Que é a gente despertar o interesse naquela pessoa, naquele adolescente, no jovem de 14, 15 anos, que é onde ele começa a decidir para que lado que ele vai, né? Sim. E às vezes a contabilidade não é muito buscada. Então a gente está começando a fazer alguns projetos, Meu Futuro, são programas que o CRC tem, né? Tô no Lucro, são programas que a gente está desenvolvendo justamente para despertar no jovem eu posso fazer contabilidade, é um negócio que vai ser bem remunerado, é um negócio que eu vou estar satisfeito com a minha profissão, né? Sim. Então, por quê? Porque a gente tem percebido nos últimos tempos que há uma diminuição dos alunos que ingressam no curso de Ciências Contábeis. Uhum. A gente tem acompanhado as universidades no Brasil, né? Sim. Então, nós temos uma diminuição de ingressantes, nós temos o exame de suficiência, que também já dá uma triagem. Então, de cada 100 alunos que se interessam e que entram na universidade, poucos chegam lá ao final. Então, a gente também tem essa preocupação de despertar lá. Por quê? Porque o Conselho é o órgão que registra, mas principalmente a quantidade de profissionais registrados no Conselho, também nós temos a preocupação com a mão de obra. Isso. Então, nós temos uma escassez aí futura de mão de obra, que deve acontecer. E, por outro lado, por isso que os profissionais devem procurar muito a utilização de ferramentas digitais, ferramentas de inteligência artificial, justamente para suprir esse problema que a gente já está enfrentando e vai enfrentar com a mão de obra. Eu posso interromper um pouquinho? Enquanto coordenadora, acompanhando as matrículas, eu tenho sentido o seguinte, tem muito aluno muito formado em Direito que está procurando uma segunda graduação em Ciências Contábeis. O que explicaria isso? Por que o aluno de Direito ter essa formação complementar? Então, nota-se que a nossa profissão realmente ela é bastante atraente. Então. Né? Por quê? Porque é justamente aquela questão que nós comentamos antes aqui. Dentro da área contábil, você aprende muitas coisas, né, que você pode usar na gestão da empresa, né? Auxiliar o profissional. E tem algumas profissões que elas são mais focadas, né? E a nossa ela é bastante ampla, principalmente na questão de utilização de relatórios, demonstrações, a leitura desse material, para você poder... Porque você não tem como você gerenciar uma empresa se você não mede ela. Né? E como que você mede ela? Através dos relatórios contábeis, das demonstrações. Né? Então, isso vai auxiliar na tua tomada de decisão. Né? Então, a profissão nossa, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, lucratividade, rentabilidade, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, são ferramentas de análise que é o exame de saúde lá da pessoa, né? Você tem um triglicerídeo alto, como é que você sabe que está alto? Porque tem um índice. Né? Então, a nossa profissão ela tem índices também, né? Aceitáveis ou não. Como é que eu sei que uma empresa está lucrativa? Como é que eu sei que uma empresa está rentável? Então, isto dentro da profissão nossa, nós aprendemos, né? E aprendemos a fazer a leitura desses relatórios e transformar em ações, porque também não adianta eu ter a informação e não agir, né? Então, é importante ter esse agir, né? Com certeza. Então, uma das perguntas que até foi feita aqui é sobre essa questão da transformação digital, como a gente já comentou aqui, mas aí pergunta que outras habilidades, além do conhecimento, logicamente, que é fundamental, conhecimento de normas, de legislação, que outras habilidades precisa se buscar para atender esse novo mercado? Nós estivemos agora, recentemente, participando do Congresso Brasileiro de Contabilidade e até esse tema foi um tema que foi explanado lá e foi trabalhado. Teve um pesquisador lá que ele apresentou que 30% técnica,
áreas técnicas, 30%. E 70% outras áreas, né? Eu sempre falo para os alunos que a gente tem que buscar sempre um conhecimento periférico, né? Sim, 360 graus e não focar. Antigamente, não, você tem que ser bom numa coisa. Sim. Hoje você tem que ser bom numa coisa e melhor nas outras, né? Então, essa questão, por isso que as diretrizes curriculares agora, os novos currículos, né? Que a gente está se adaptando já às universidades, elas trabalham muito a questão dos soft skills, né? Essas outras formações, inclusive também o CRC tem um projeto chamado Formação de Lideranças, né, que trabalha estas soft skills, né, para que você tenha conhecimentos além do técnico. Isso. Porque hoje as empresas, elas buscam pessoas que se relacionam, elas buscam pessoas que resolvem problemas, né? Então, como que você resolve um problema, né? Então, você precisa ter outros conhecimentos. Então, essa é o que o mercado e as empresas estão exigindo. É por aí. E também temos a questão de que hoje não estamos limitados só ao território nacional, digamos. Nós somos procurados por mercados internacionais, não é mesmo, professor? E aí também o Conselho tem alguma orientação ou alguma indicação para se buscar certificações para estar preparado também para esse mercado internacional? O mercado internacional, inclusive, nós temos uma procura muito grande, por exemplo, de empresas de Portugal, né, até em função da facilidade da língua. Uhum. Como o nosso sistema tributário é o mais complexo do mundo, né, então o nosso profissional, em qualquer lugar, ele se dá muito bem. Né? Então, Portugal tem uma procura bastante grande, Canadá, Estados Unidos, Austrália, né? Então aí vamos lá. Já é uma dica aí, né? Sim. O profissional que pretende ir para isso, uma formação em outra língua. Né? Então, olha só, você vai compilando, né, várias coisas que você pode fazer de melhorar o teu conhecimento, já passa por uma questão de língua. Né? Uhum. Então, isso, se a pessoa tem interesse, né? Nós temos hoje muito das universidades, aqui também deve ter os intercâmbios, né? E geralmente os alunos vão para intercâmbios e acabam ficando lá no país, né? Uhum. E acabam desenvolvendo as funções lá. Então, isso é um atrativo bastante grande, né? Que a gente está sendo procurado não só pelo nacional, mas pelos internacionais. E aí entra a questão das normas internacionais de contabilidade, que é outra coisa que o povo tem que estar por dentro, tem que estar antenado, né? Isso. Aí mostra que contabilidade não é só somar 1 mais 1, né, professor? Pois é, isso tem muita gente fala assim, mas a gente vai nos colégios, né, falar com os alunos, mas eu achava que contabilidade era matemática, né? Sim. E na verdade não é, uma coisa é a matemática, né, mas isso. A contabilidade não trabalha a matemática, né? Trabalha isso também, mas tem muito mais coisas. Exatamente, nas oportunidades que eu tenho de conversar com os alunos, então eu sempre comento essa questão. Nós temos legislação. Na verdade, nós estamos aplicando legislação quando estamos trabalhando com registros contábeis, né? Então, para mostrar aquela realidade da empresa, a riqueza gerada, ela precisa estar amparadas em legislação. Tem a questão relacionada a recursos humanos, que tem uma legislação que também é complexa. Então, ler e interpretar faz parte do processo, né, do contador. O que a gente percebe hoje uma certa dificuldade, às vezes, dessa interpretação. Né? Por isso do conhecimento periférico, porque às vezes você vai ter que usar outras habilidades para você interpretar aquela legislação. Eu sempre comento, né, e falo nas palestras que a gente dá que ministra que, por exemplo, um escritório de contabilidade, um escritório contábil, uma empresa de serviços contábeis que tem 250 clientes, ela vai ter dentro do rol em torno de 40 a 50 ramos de atividade. Posto de combustível, uma fecularia, uma indústria de fios, uma fiação, um comércio de roupa, né? E aí eu pergunto, o contador tem que entender desses ramos, né? Ele tem que até fazer um curso de gastronomia para saber como que se faz o processo lá de custeamento de uma refeição para poder orientar, né? Porque senão você não tem como orientar, né? O profissional às vezes recebe a documentação lá ou via arquivo da empresa, ele não sabe se aquilo é um custo, uma despesa, então ele vai ter que entender, ele vai ter que melhorar o seu conhecimento dentro dessas áreas aí. Então aí um exemplo, né?
E também eu vejo, assim, embora a minha atuação como contadora esteja mais restrita à família, né, como já comentei em outras situações, mas conhecer o cliente é imprescindível. Não é mesmo? Sair da sua cadeira de escritório e conhecer o cliente, conversar com o cliente, ter participar realmente daquela atividade. Lógico que cada um tem o seu tempo, a sua forma, mas é necessário que haja essa interação para que possa também dar o resultado, né? Entregar o que o cliente precisa para tomar a sua decisão. Sim. Só para você me perguntou antes das ferramentas que o Conselho pode, né? Isso. O Conselho hoje tem dentro do site nosso lá, nós temos inúmeros cursos, palestras, treinamentos, todos gratuitos, porque o Conselho é uma autarquia, um órgão público, e ele não pode cobrar, né? Então ele tem que utilizar as anuidades em pró, né, registrar, fiscalizar a educação continuada. Então nós temos, por exemplo, um deles é a escola técnica. Né? Nós temos a escola técnica básica, intermediária, avançada. Então você vai ver que nível de conhecimento que você está e você vai acessar lá, são aulas de 1 hora, quer dizer, não é difícil da pessoa tirar 1 horinha lá por semana para assistir a escola técnica, além de outros. Eu citei aqui esse ESD, né? Nós temos inúmeros materiais lá. Sim. Que a pessoa pode entrar lá e conhecer um pouquinho mais, né? Isso. Então, todos os cursos disponibilizados pelo CRC, por exemplo, eles são todos gratuitos. Mas o aluno, ele ainda não fazendo parte do Conselho, ele tem acesso a esses cursos? Tem, boa pergunta. Ele tem acesso, até porque isso fica disponibilizado no site, né? E quando você vai fazer a inscrição do determinado curso, o evento, né? Você simplesmente identifica-se como estudante, né? Até porque a gente quer justamente, né, entrar que o aluno se interesse, isso, né? Que exatamente. Se ele já saia da universidade com conhecimento bastante grande. E aí entra uma pergunta que eu tenho certeza que os alunos vão fazer depois. Gera um certificado para horas extras curriculares? Para as atividades complementares? Sim. Sim, gera sim. Aí é o seguinte, nós temos porque os cursos ficam disponíveis, você pode assistir no YouTube, né? Que não vai gerar o certificado, você simplesmente acessa lá e entra. Mas tem uma área que chama-se eventos lá, onde você se cadastra, né? E aí você tem uma senha e ali fica armazenado todos os cursos que você fez, gera teu certificado, tudo online, né? Você não precisa entrar em contato com o Conselho. Então isso é uma coisa que a gente divulga bastante, né? E aí vocês que estão na frente dos cursos, é importante divulgar isso, né? É só entrar no site do Conselho, vocês vão ver todas as informações que tem lá. Isso, é importante, né, porque a gente precisa ser o protagonista, né, da nossa formação profissional. Aí, inscrevendo-se, precisa assistir, né? Você vai precisar assinar lá, digamos, confirmar que você está lá assistindo para você ter acesso ao certificado. Mas você consegue ter esse acesso. Então, eu sempre comento com os alunos, quando tem essa oportunidade, de buscar essa informação e que é de forma gratuita mesmo. Né? É um complemento, né? Na educação, na formação do aluno. Isso também é algo que veio... Essa acessibilidade remota também contribui muito, não é mesmo? Sim, facilita, né? Porque a pessoa às vezes trabalha o dia todo, né? Não tem tempo de estar ali, apesar de que a gente também incentiva que os escritórios, empresas liberem esses alunos para poder participar, esses funcionários para poder participar dos treinamentos, né? Mas ele fica gravado, então tem essa facilidade que ele pode no final de semana. E também uma outra coisa que eu falo para os alunos também, né? Não vai chegar um momento que ele não vai ter mais final de semana, ele vai ter que estar antenado, né, a cada momento, né, descobrindo coisas novas na profissão, se quiser ganhar dinheiro, né? Com certeza, né? É a educação continuada que alguns profissionais obrigatoriamente precisam prestar contas, mas de que nós todos temos que estar antenados e buscar sempre essa realização de cursos, buscar conhecimento. Alguns profissionais eles estão obrigados. Vou dar um exemplo aqui, os auditores, né? Auditores, peritos, contadores de grandes empresas. Então, eles são obrigados à pontuação de 40 pontos ao ano. Então, por isso que quando tem uma divulgação e tem um númerozinho lá, significa dessa pontuação. Então, alguns profissionais são obrigados.
Outros não, mas aí a gente tem que fazer pela qualificação mesmo, né? Exatamente. É Porque quem vai nos avaliar aí é o mercado. O mercado. Então, nós precisamos estar preparados para dar as respostas que se busca. Né? Esse é o diferencial, né? Você é aluno, você vai fazer a sua carreira, né? Então, eu acho importante, já que você tem que cumprir horas extracurriculares, que você faça dentro daquilo que você realmente gosta, da profissão que você escolheu. Então, gente, o Conselho de Contabilidade é muito ativo. Eu fico bem feliz por saber de tudo isso, né? Nós temos outras entidades também que são bastante ativas dentro do Paraná, né? Nós temos a federação, nós temos os SESCAPs, inclusive o Michel, o presidente do SESCAP Paraná aqui de Cascavel, os sindicatos. Então, todas essas entidades, elas oferecem cursos, né? Cursos de qualidade, né? Então é só os alunos, os estudantes ficarem informados e irem atrás da informação. Exatamente. Também isso mostra que os recém-formados não podem ter medo, né, contador Jefferson, e estar preparados para ingressar nesse mercado. Não há como ter medo de não ter uma fonte de trabalho, né? Então, já pela nossa conversa aqui, mas eu gostaria que você reforçasse isso, porque parece que os nossos alunos têm um certo receio. Estou formada, e agora? Tá. Primeiro que ele não pode esperar se formar para ir atrás de trabalhar, né? Ele tem que estar levando a universidade ou a faculdade junto com o trabalho, que daí ele vai interagindo e vai conhecendo, né? Hoje não existe estudante de ciências contábeis, pelo que eu conheço, e olha que eu rodo bastante universidades, sem trabalho. Isso. A não ser que ele diga assim, eu quero ficar sem trabalhar. Sim. Né? Mas as empresas de serviços contábeis, as cooperativas, as grandes empresas estão brigando no laço para a mão de obra. Né? Eu vejo aqui na nossa região bastante, eu converso com pessoas de vários, né? Como também tenho ligação com as universidades, muitas pessoas mandam, estou precisando de uma vaga assim e tal, me ajuda aí e tal, tem alguém para indicar? Então a gente não tem. Por quê? Porque existe essa procura do mercado, né? Já no estudante, antigamente era no último ano, né? Agora não, agora já vão no primeiro ano. A nossa região aqui ela é muito forte na área de cooperativas, né? Sim. Principalmente as cooperativas de crédito, né? Então, imagina a área contábil, a área financeira, né? O aluno de contábeis, ele está preparado para exercer essa função lá dentro. Então, tem essa... procure fazer os dois simultaneamente, né? Isso. Sobre a questão tecnológica que sempre se fala, então nós temos muitas startups hoje. Isso também traz um novo olhar, um novo mercado para a atuação de pequenas empresas, de startups, de novos produtos. Aqui, inclusive, na nossa região, tem várias startups na área tem uma de honorário, se não me engano, recentemente, que eu andei pesquisando, mas agora dentro do Congresso Brasileiro de Contabilidade teve até uma Olimpíada lá, de alunos, estudantes, e eu acho que o Paraná acho que foi terceiro colocado. Eu vi mesmo a notícia. E justamente sobre esse tipo de ferramenta, né? Ferramentas que vão ajudar e que vão fazer essa parte mecânica, né? Então isso também é um nicho de mercado, a pessoa pode ir para essa área, né? Sim. E uma startup que deu certo, essa startup vai ter investimentos, né? De outras, certeza. Quer dizer, hoje essa geração ela é muito mais rápida, né? Diferente que nós que vamos demorar mais. Não, essa geração em 6 meses já quer estar ganhando dinheiro, senão já muda, né? E isso de fato, né? É mais rápido. Então, essas startups também é um nicho de mercado, né? Você poder também ganhar dinheiro criando ferramentas para outros profissionais, né? Muito bem. Gente, a conversa está muito boa, a gente poderia ficar aqui a tarde toda, mas... a gente precisa até marcar um novo encontro aqui para a gente trazer alguns temas, né, próprios da profissão, se você aceitar nosso convite, né, Jefferson, para em outras oportunidades, de repente, falar sobre um tema específico, falar sobre a parte de planejamento tributário, alguma coisa que atenda o nosso aluno também da área de contábeis, né, Prof. Liceia? Sim, exatamente. Tocamos rapidamente sobre o exame de suficiência ali. Importante. Então, nós vamos ter até dia 26 desse mês para fazer a inscrição do segundo, né?
exame de suficiência. A gente escuta muitas reclamações em relação ao exame, mas eu vejo como um importante instrumento de valorização também. Como você faz parte lá do CRC, do Conselho, sempre está... É exatamente por esse caminho que a gente deve olhar o exame de suficiência? Eu penso assim, tá? Eu penso, o pensamento meu, né, particular, mas o Conselho também tem esse pensamento de que é importante o exame de suficiência, né? Por mais que a gente tenha menos profissionais entrando no mercado em função de não passar na prova, tem uma demanda às vezes reprimida, mas a gente entende como importante. Até para balizar muitas coisas ligadas aos estados do Brasil, até para balizar universidades, né? Então, o exame de suficiência, as universidades até usam para medir, né? Esses dias eu estava em Apucarana, fui numa palestra lá e o pessoal estava comemorando que 85% dos alunos tinham passado. Então, isso é importante. Nós tivemos uma melhora nos índices. Os números do penúltimo, no Brasil, eles estavam em torno de 17%. Agora, a gente teve uma melhora para 48% de aprovação. Bom avanço. Né? E nós temos o professor Laudelino, que é vice-presidente hoje conosco lá no CRC. Ele faz parte de uma comissão a nível nacional do CFC, que avalia e acompanha as provas, né? Então, esse ano foi feita uma revisão nas provas, principalmente nas provas de auditoria e perícia, né? Porque depois, se você for para essa área, você vai ter que fazer uma formação específica, né? Então, foi trazido mais questões de contabilidade geral e tudo mais. Isso impactou um pouco na questão das aprovações, né? Então, melhorou para 48%, né? E nós temos, por exemplo, a gente sempre está trabalhando justamente para tentar melhorar esses índices, né? Então, todas as ações que a gente faz, o nosso presidente Everson, ele também é professor, Everson Carlin, ele também é professor da área de auditoria, então ele também tem essa preocupação, né? E a gente discute isso dentro do conselho, porque grande parte dos conselheiros também são professores, né? Então, a gente sabe a pedrinha de sapato que incomoda lá o nosso professor, o nosso estudante e o mercado indiretamente. Exatamente. Né? Então, eu também vejo assim como um importante instrumento e também os alunos eles podem perceber que desde o seu início da graduação eles já sabem o que será cobrado deles, não é mesmo? Então, eu tenho como fazer uma preparação não apenas para a questão do exame, mas para o exercício profissional. Então, eu vejo como um importante instrumento de avaliação e gosto muito de incentivar os meus alunos a que participem, a que resolvam as questões, que estudem realmente, porque não está apenas para o exame, mas na preparação também da sua atuação. Isso. Né? É importante pegar, às vezes, as provas anteriores, né, e fazer as questões, né? Porque daí você percebe, porque às vezes a forma que a pergunta foi feita, se eu faço de um jeito, você faz do outro, o aluno está sempre acostumado com aquela metodologia do professor, acaba, poxa, agora ele até sabe às vezes, né, mas ele não sabe chegar no resultado. A interpretação, então, né? Isso é importante. Bom, então assim, nós já percebemos que a contabilidade tem futuro, a profissão de contador muito futuro, né? E agradecemos a tua participação, ficamos muito felizes em ter a sua representação aqui. E eu gostaria que você citasse algum momento marcante na sua trajetória profissional como um incentivo para os nossos alunos. Lá no início, né, quando eu comecei a trabalhar nessa área, aqui na região a gente não tinha muitas opções de ir para fora, né? Mas eu trabalhava de office boy no escritório, na bicicletinha. E eu tive uma oportunidade, né, num final de semana. E eu trabalhei sábado e domingo para não perder aquela oportunidade. Na segunda-feira, eu recebi a proposta, então, de estar dentro do escritório. Então, acho que esse ponto foi um ponto importante, porque se eu tivesse priorizado sábado e domingo, ter ido jogar bola e tal, talvez eu não teria conseguido, né? E logo depois disso, eu fui tendo várias oportunidades, né? Hoje eu sou sócio de um escritório, que eu também comecei como funcionário, né? Então, hoje faço parte do conselho, uma gestão de governança que a gente tem, né? Temos outro escritório em Quatro Pontes também, então as coisas foram acontecendo
mas sempre buscando e dando prioridade para essas oportunidades, né? Então, quando o jovem tem uma oportunidade, pensem que ele precisa agarrar essa oportunidade, né? Porque a sorte, eu entendo como a sorte como duas situações. É a preparação com a oportunidade. Você, naquele momento que teve a oportunidade, você está preparado, isso é sorte, né? Então, fica aí a dica. A dica. Exatamente, né? Então, você que está aí nos assistindo, né? Prestem bem atenção, porque esse é um conselho que vale ouro, né? Pessoal, professora Liceia, muito obrigada também. Jefferson, o Gilberto, que participou aqui com a gente, eu agradeço imensamente a participação de vocês, o tempo de vocês, eu sei que é precioso, então muito obrigado por vocês estarem aqui compartilhando dessa comemoração. E a você que já é contador, você que está estudando a contabilidade, meus parabéns, fica aqui registrado os parabéns da Educação à Distância do Centro FAG para todos vocês, e o convite: continuem participando dos nossos podcasts, mandem sugestões de temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui, porque eu acho importante a participação de vocês. Então, manda mensagem lá para nós que a gente vai estar cuidando disso. Então, uma boa tarde para vocês, né? Muito obrigada por tudo. Querem dar uma palavrinha final? Professor Jefferson. Eu queria agradecer, né, ao convite, né, em nome do nosso presidente Everson Breda Carlin, né, fazer esse agradecimento e nos colocar à disposição, né? Nós temos conselheiros aqui também de Cascavel, temos outros profissionais, temos bastante profissionais que têm conhecimentos em várias áreas, né, e que a gente pode sim, dependendo da demanda, vir aqui. E esta é uma das ações dessa nova diretoria, né, já de diretorias anteriores do Conselho, de a gente se aproximar das universidades e das entidades. Então, isso é uma forma. Essa semana é a semana do contador. Aí nós já tivemos em Paranavaí, hoje aqui, amanhã em outra universidade. Então, a semana está bem corrida, mas a gente sabe que é importante esse momento de estar presente aí com os alunos e com as universidades. Então, muito obrigado. Nós é que agradecemos e ficamos muito felizes pela tua participação, né, trazendo essa palavra aí para o nosso aluno, para que ele tenha esse estímulo e seguir, então, confiante nessa profissão. Exatamente. Então, até breve, até um próximo encontro.